O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter tem como finalidade trazer sempre pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, e hoje não seria diferente, a gente está trazendo alguém com este perfil. Antes de mais nada, DJ, meu parceiro de podcast Novo Hunter, tudo bem, cara? Tudo bom, tudo certo. Hoje a gente vai falar de um tema interessante da convergência entre transformação digital, pessoas, gestão de processos, enfim, com a Dayana Tech, né? E é uma abordagem interessante, é interessante trazer essa abordagem para a gente conversar aqui no Novo Hunter. Dayana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela gentileza de vocês, pelo convite. Muito bacana falar com vocês, com a audiência de vocês. Estamos aqui para falar daquilo que a gente gosta, pessoas, processos, tecnologia e resultado, que é também muito importante, né? Legal. A gente tem um padrão aqui no Novo Hunter, Dayana, de sempre pedir para o nosso entrevistado para ele fazer um pitch. Algo sucinto, porém consistente a respeito da sua trajetória profissional. Fala um pouquinho da Dayana pra gente. Perfeito. A Dayana Tech é uma executiva de 41 anos, né? Comecei bem cedo. Tive o privilégio de ter como meus mentores sempre meu pai e minha mãe. Então toda a disciplina que eu tenho, essa visão sistemática, eu aprendi com meu pai. Essa veia autodidata veio dele também, porque ele desenvolvia lá os métodos, os mapas dele. Meu pai era empresário, minha mãe é costureira, então eu sou filha de dois grandes empreendedores. Então dele eu tenho essa disciplina sistemática e da minha mãe a empatia e a comunicação, que eu acho que quem não comunica não lidera. Então desde cedo sempre quis ser engenheira e também sempre quis fazer alguma coisa ligada à comunicação. Então, escolhi engenharia de produção justamente por isso, porque eu tenho acesso a processos, a pessoas e a comunicação. Eu acho muito importante você dominar isso. Sou cria do chão de fábrica, né? Comecei toda a minha trajetória profissional na indústria alemã automobilística e eu trabalhava em vendas, comecei digitando pedidos. E eu sempre tinha muita curiosidade lá na fábrica, ver como as coisas funcionavam, porque é lá que você realmente aprende, você tem o feeling dos processos. E aí fui passando etapas, né? Fui para marketing, fui para outros departamentos, até que eu fui para engenharia. Tive a oportunidade nessa época de estudar e ficar um tempo fora, então eu estudei Indústria 4.0 na Fonte, na Alemanha, lá quando ela nasceu em 2011, tive esse privilégio, mas estudei um pouquinho antes, então aprendi como os alemães trabalham, então acho que é um defeito que eu tenho, ter uma visão sistemática alemã, porque eu aprendi na Fonte. Depois eu fui trabalhar numa multinacional americana, onde me deu uma bagagem muito grande, porque era uma empresa de bens de capital. Então, dentro dessa multinacional, eu consegui entender o funcionamento de vários formatos de empresa. Então, a empresa alimentícia, cosmética, mineração, de logística. Então, eu consegui ter um background de entender como funcionam os processos de empresas em formatos diferentes. Aí voltei para Santa Catarina, para presidir uma outra empresa de tecnologia, até que eu decidi abrir e fundar a minha própria empresa, que é a Tech. Então eu pensei assim, chegou a hora, se é para fazer diferente, eu preciso dar esse primeiro passo. Mas a veia acadêmica de pesquisa, isso eu trago comigo desde muito cedo, né? Então eu sou aquela pessoa que gosta de ler muito, sou curiosa, né? E eu brinco que na Tech a minha posição como CEO da empresa é destruir ela todos os dias, né? Eu não espero que o mercado faça isso. Então, todos os dias eu estou pensando em formatos, coisas diferentes para que a empresa ela sempre possa ser orgânica, né? Que ela tenha suas bases, mas que ela seja constante, né? A gente entende que a mudança hoje é a única constância. Claro, não dá para mudar todos os dias, mas como gestor e como empresa você tem que ter um olhar orgânico para as coisas. As pessoas mudam, né? Sim. Hoje você tem um objetivo, amanhã você tem outro, então você não pode gerir uma empresa e pessoas com um olhar estático, né? Você tem que ter uma visão orgânica. Tem uma questão de equilíbrio também, né? Você tem que ter uma base sólida para aí poder também... Você não pode ser o sonhador o tempo todo, né? Porque você precisa... Eu brinco hoje que as pessoas falam, a gente fala hoje em tecnologia de cloud. A gente está chegando no momento que a tecnologia de névoa
não dá tempo de chegar na nuvem, né? Ela fica aqui porque as decisões são muito rápidas. Né? Hoje é quase impossível você planejar uma empresa por 12 meses. Né? 6 meses é garantido, porque em 6 meses você pode ter uma pandemia, pode ter uma mudança política, como a gente está vivendo agora, um momento muito, muito importante. Você pode ter uma guerra, né, que muda as bolsas do mundo todo. Então, assim, você olhar 12 meses para frente é um pouco de risco, né? Então, você tem que, a cada 6 meses, olhar para a sua empresa e planejar e fazer diferente. Então, para mim, se você perguntasse para mim qual é o teu formato de gestão, Diana, a minha gestão é uma gestão orgânica. A gente precisa ter um olhar atento, um olhar novo, mas, obviamente, sem esquecer as suas raízes. Né? Esse negócio de que o passado fica no passado, não. O passado tem seu valor e a gente aprende muito com ele. Eu sou da época da Barça. Somos. Eu sou da época da Barça. Somos. Barça e Mirador. Exatamente. Meu Google era o volume 1 e 2 do índice. Nossa, se tem um lugar que é o meu lugar, é a biblioteca. Quer me ver feliz, é me levar numa biblioteca. A minha pilha de livros, né? Sim, a minha meta de leitura desse ano, ela foi bem agressiva. A gente está aí para... E hoje você está com a Tech, que é uma empresa jovem, né? Conta pra gente qual é a proposta de valor da Tech. A Tech, ela tem como proposta no primeiro momento, onde as pessoas elas devem ser do jeito que elas querem. Então, a Tech ela é um ecossistema de serviço em gestão de pessoas. É uma empresa de tecnologia com esse foco de trazer um novo para o mercado. Quando eu falo novo, para que as pessoas entendam que tecnologia, processos e pessoas, isso é uma coisa só. Você não faz tecnologia sem pessoas e sem processos. Não é a tecnologia que muda o mundo. É o trabalho das pessoas através dos métodos de tecnologia que muda. A gente ali perto da pandemia, todas as empresas, eu quero colocar transformação digital. As pessoas acham que é um download que você faz. Né? E eu perguntava para os meus clientes, mas o que é transformação digital para você? As pessoas ficam ali horas e horas falando, né, metáforas. Digo, gente, transformação digital nada mais é que devolver o poder de raciocínio às pessoas. Isso é transformação digital. E às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, né? As pessoas se emocionam com as ferramentas, né? Contratei tal software, mas como é que as pessoas estão usando isso de verdade? Elas estão transformando, utilizando o potencial desse software, ou é apenas uma métrica de vaidade ter adquirido o software? Na minha opinião, muitas vezes é uma métrica de vaidade, porque a gente faz esse acompanhamento com os nossos clientes, né? Investe-se horas para construir aquela, eu brinco, né, a tela rosa com bolinha azul. Aí você vai no final do mês, quantas vezes você usou aquela tela? E às vezes a pessoa nem lembra que ela solicitou aquela tela. Então, falta muito nas empresas hoje uma figura muito importante que, na minha opinião, é o analista de negócios. Né? O analista de negócios é aquela pessoa que faz o elo entre a área de negócios, né, todos os departamentos, e a área de TI. É a pessoa que entende a linguagem das pessoas desenvolvedoras. Dentro do conceito de regra de negócios, né? Qual é a regra dos negócios que estão acontecendo dentro da empresa? Porque o que acontece? Quando você coloca a área de negócios falar com TI, não funciona. Primeiro que a área de negócios, eu costumo dizer que é um monte de fio desencapado, e o pessoal de TI, tipo assim, nossa, mas por que eles querem isso? Né? E a área de negócios acha que tudo se resume a um botão. Na verdade, não é assim. E que tudo é rápido, né? E que tudo é rápido. Então, ou que as coisas devem ser feitas de uma maneira que é bom para quem está montando a coisa. Exato. E não para quem está usando a coisa, quando deveria ser o contrário. Perfeito, né? Você chegou num ponto que é primordial, porque muitas vezes a necessidade vem do gestor, só que esse gestor ele sequer sabe qual é o dia a dia do time dele. Então a gente precisa caminhar um pouquinho, não é caminhar para trás. Você precisa saber o que as pessoas do seu time elas estão fazendo para que você possa buscar as melhores ferramentas. O meu papel como presidente da Tech é ser ferramenta do meu time. A gente tem essa premissa que quando o time estica a mão, eles têm que encostar em mim. E você falou, vocês são uma empresa de tecnologia, vocês desenvolvem software? Como é que é? Não, nós não somos uma fábrica de software, né? Nós não desenvolvemos software. Nós criamos times de tecnologia para os nossos clientes. Qualquer formato e tamanho de empresa, de uma mineradora a uma indústria têxtil. Então hoje a gente consegue transitar aí em mais de 30 posições, desde um CIO a uma pessoa desenvolvedora, de qualquer linguagem de programação, de mercado.
A gente consegue construir esse time. Muitas vezes os clientes chegam com tal necessidade, olha, eu sei que eu preciso contratar, mas eu não sei o perfil. Então a gente trabalha muito isso, o descritivo de função, o pré-requisito. Outra coisa que a gente aborda muito, será que você não está contratando gente demais e focando menos nos seus processos? Porque se você pegar hoje para qualquer empresa que trabalha com tecnologia e você der 1000 pessoas desenvolvedoras para aquele time, na semana seguinte está faltando 1000. Então eu falo, vocês têm que começar a olhar resultado e não performance. Vocês produzem milhares de horas, mas vocês não olham para resultado. Então falta esse olhar. Então a Tech ela constrói times de tecnologia, todo o nosso time é acompanhado mensalmente através de one-on-one. A gente sabe tudo o que acontece com esse time. Isso é um fator que os nossos clientes gostam muito. A gente consegue trazer uma mão de obra qualificada, bem paga. A gente tem um formato de contratação que devolve para o cliente 25% de poder de operação, ao invés dos 67% que num formato normal é o que ele investe, fora o salário. Então, o cliente que contrata a Tech, a gente tem uma mão de obra qualificada com turnover baixíssimo, nosso turnover é menos de 0,0. E a pessoa fica alocada na empresa? Ela fica alocada no cliente, tá? Hoje, como funcionário do cliente, não funcionário do cliente. Isso que eu quis dizer. É funcionário do cliente, mas ele tem essa facilidade de ter essa dupla gestão. Então, ele tem o acompanhamento profissional da Tech. Não, ele fica na folha de pagamento da Tech. Entende? Aí ele fica no cliente, o cliente é que passa as atividades dele e nós fazemos esse feedback, esse trabalho com o cliente e com o funcionário. Então, ele recebe da Tech. Ele recebe da Tech. Então, ou seja, a gente escuta o Roberto como funcionário e devolve para o DJ como gestor, escutamos o DJ como gestor e devolvemos o feedback. Todo mundo tem poder de fala e isso é construído a 6 mãos. Então, na empresa a gente tem também desenvolvimento de carreira. Sim. Muita gente que entra lá como pessoa desenvolvedora está sendo preparada para ser tech lead, para ser gestor. Então, as pessoas não entram e morrem do mesmo jeito. Tá? Nosso turnover ele é muito baixo mesmo. Então, a gente tem 1 ano e 6 meses de empresa. A gente tem gente que está esse tempo. É um modelo que você já validou? Já validou. Todos os nossos clientes, inclusive, tem um cliente agora que a gente está montando um departamento de RH para ele, nesse formato já. Porque a conta não está fechando mais. O dia que a gente mostrou para ele o quanto que uma pessoa desenvolvedora tech ganha no nosso formato, ele assim, eu quero que as minhas pessoas ganhem isso. Então, o sistema que a gente usa, ele é 100% reconhecido, né, pelos órgãos públicos, Supremo, enfim. Então, foi uma forma que a gente buscou de trazer mão de obra qualificada. O nosso valor que Você diz o sistema de contratação dessas pessoas. O sistema de contratação, a gente paga acima do mercado, nosso profissional é bem remunerado e a gente ainda devolve, como eu falei, 25% de poder de operação para o cliente para ele fazer o que ele quiser, contratar mais pessoas, investir na empresa. Então, a Tech constrói times, temos a plataforma de treinamentos, onde nós mentoramos de CIO a nível mais operacional, que são as pessoas desenvolvedoras. Então, basicamente, hoje, todos os clientes, os diretores, gerentes e coordenadores de TI são mentorados pela Tech. Nós temos os treinamentos que a gente adequa com base nas metodologias que a gente desenvolveu. Aí são metodologias nossas, então a gente adequa, faz um estudo de ambiente, diagnóstico organizacional. E ao mesmo tempo não é um outsourcing, mas também não caracterizaria como um outsourcing. Não, porque a gente não pega a pessoa e joga ela lá e morreu. Não. O profissional a Tech, ele é 100% acompanhado. Então, esse é o nosso formato. Eu acho que não dá para ser diferente. Você trabalha com pessoas, então você precisa ouvir essas pessoas. Então, muita gente fala, olha, e os gestores também nos consultam em situações específicas. Tem gestor que nos consulta diariamente, olha, Tech, eu estou com um problema assim com o time, como é que eu devo agir? Okay. Então, é uma gestão, uma mentoria constante, tá? Hoje, com 1 ano a gente vai fazer 7 meses, agora 1 ano e 7 meses de empresa, a Tech conecta todos os dias através dos seus serviços 1,5 milhão de pessoas. Nós chegamos a esse número hoje. Mas 1,5 milhão de pessoas, qual é a métrica? Não só as pessoas, o que é esse 1 milhão de pessoas? O trabalho que o nosso time hoje entrega para os nossos clientes,
atinge todos os dias 1,5 milhão de pessoas. A equipe interna, mais a equipe que está no cliente com... Exatamente. Hoje, direto e indireto. Exatamente. O trabalho da Tech hoje transforma a vida de 1,5 milhão de pessoas todos os dias, independente se o nosso cliente é do segmento têxtil, educacional, mineração. Hoje, 1 milhão de pessoas são beneficiadas com o trabalho que o nosso time faz. Por causa dos produtos, que o produto impacta essas pessoas. Exatamente. O nosso serviço, a nossa mão de obra, ela é muito bem qualificada. Então, o time, a Tech, é um time que traz resultados. Então, nós somos reconhecidos por conta disso. E acho que é por isso também, quando a gente entrevista alguma pessoa, eles falam que foi a melhor entrevista que eles já tiveram nas suas vidas. Porque o formato hoje... Eu não estou fazendo uma crítica ao departamento pessoal das empresas, mas é um departamento que ele não é só para preencher papel. Ele precisa evoluir. E outra, todo mundo que contrata dentro de uma empresa tem que saber entrevistar. Sabe, eu acho que foi aquele tempo que o gerente chegava para o RH, olha, contrata para mim o perfil XPTO. Primeiro que o RH não tem obrigação de ter conhecimento na área de engenharia, de química. Sim. Então, como é que ele vai saber que aquele... Você tem que ter uma triagem, você tem que ter uma expertise. Então, eu acho que as pessoas precisam entender uma coisa que é muito negligenciada nas empresas hoje, é a descrição de função. As pessoas misturam um monte de coisa, faz uma confusão toda, as vagas nem acabam sempre a pessoa que está fazendo é especializada naquilo. Né? Tá, uma pergunta, mas a empresa é super jovem, como que você conseguiu estruturar, conta pra gente, como que você conseguiu estruturar uma metodologia tão madura em tão pouco tempo? Eu usei toda essa expertise que eu aprendi, que eu apliquei nas outras empresas, né? Eu desenvolvi métodos que são meus, e eu pensei assim, uma empresa nascer grande ou nascer um pensamento pequeno, ela dá o mesmo trabalho. Sim. Então, a Tech, ela já nasceu com marca, um registro de marca no INPE, os nossos produtos têm registro também, é o brand do brand, né? Um pouquinho antes aqui da nossa gravação, eu estava comentando com o Roberto, a cada 6 meses a gente refaz o nosso brand, a nossa persona, e assim, acho que é defeito de engenheiro, a gente gosta das coisas muito bem organizadas, então a empresa ela já nasceu, e isso eu digo para todo mundo que às vezes pede, né, algum suporte para a gente. Ser empreendedor não é simplesmente, vou trabalhar menos, não. Ser empreendedor, você vai dar justificativa para muitas pessoas, né? Então você precisa ter uma base, não dá para fazer de qualquer jeito. Uhum. E você falou que a cada 6 meses você faz uma reavaliação da persona? Da persona, do branding. Então, a cada 6 meses você vai ver uma pessoa, um rosto novo representando a empresa. Por exemplo, a gente acabou de lançar agora em agosto um novo rosto da Tech, que é a Pepe. A Pepe é uma oriental, e justamente a gente escolheu uma oriental porque a gente vem de uma pandemia onde a xenofobia aumentou muito em relação aos asiáticos, e a gente justamente coloca a Pepe porque ela pode ter uma conotação masculina ou feminina. E como a gente é uma empresa que ela não tem gênero, as pessoas são do jeito que elas querem ser, é a Pepe. A gente quer desmistificar que existe trabalho masculino e trabalho feminino. Eu brinco que na Tech a gente contrata talentos. E é por aí que vai. Então, a cada 6 meses, a gente mantém a nossa bandeira azul, né, o nosso país azul, porque a cor da nossa empresa é o azul, só que a gente traz esse olhar novo. E é o que a gente escuta das pessoas, né? O LinkedIn é a principal rede social da Tech. A gente bate esse mês 6 mil seguidores de forma orgânica. Okay. A gente teve uma reunião com o pessoal do LinkedIn alguns meses atrás, eles perguntaram para nós, como é que vocês conseguem fazer isso em tão pouco tempo de empresa? Falei, a gente entendeu o comportamento da nossa audiência, a gente entendeu como funciona o algoritmo do LinkedIn, e os números estão aí. E é a rede social mais cara hoje, porque ela é monetizada em dólar, LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede social que ainda precisa ser adotada pelo mercado. Sim. Eu acredito muito nela, eu falo muito disso. Para a prospecção é bem interessante. E nasceu como uma rede social com foco em gestão humana, né, em RH. E não é à toa que a Microsoft comprou. Né? Não é à toa. As pessoas estão no momento
atitude naquele ambiente é pró-trabalho e num mercado, aí entrando no nosso cenário atual de mercado, que tem altíssima demanda por profissionais de TI, aí eu queria te fazer essa pergunta. Não existe uma dificuldade de encontrar essas pessoas, ou não tem, a sensação que eu tenho que é quase uma guerra de foice para conseguir esses profissionais qualificados de TI que estão ali disputando palmo a palmo nos processos seletivos? Como é que vocês conseguiram resolver esse problema? Tem dois, nós costumamos falar para os nossos clientes que tem dois perfis que não trabalham na tech, que é o mimizento e o pula-pula. E por conta desse teórico crescimento em tecnologia no Brasil, porque eu acho que nós não estamos avançando, todo esse boom de tecnologia que aconteceu no Brasil foi resultado de um atraso, e a pandemia mostrou isso. Então, nós não estamos num processo de desenvolvimento, de crescimento, a gente está enxugando gelo, porque o Pix, o formato do Pix já tinha no Reino Unido há muito tempo, e a gente achou que inventou a roda aqui, mas enfim. A gente não entra nesse cenário de competição, de leilão por pessoas. Tanto é que até que quando alguém solicita um talento, a gente apresenta no máximo 3 perfis e os 3 são contratáveis. E aí o problema é do cliente, porque são 3 pessoas boas, decidir, né? Ele tem que decidir. Mas aí depois você faz o acompanhamento também. 100% do time é acompanhado, tá? O tempo que ele fica na empresa, ele é 100% acompanhado por uma pessoa dedicada do nosso time, que veio de uma empresa internacional de tecnologia, uma multinacional indiana. Então é uma pessoa que, além de ter um foco para pessoas, tem um foco para tecnologia. Então, assim, a gente não entra nessa disputa. Nós nos apresentamos como uma empresa diferente, onde as pessoas têm oportunidade de crescer. O nosso valor é maior do que o mercado, então a gente não implora para ninguém. Quer trabalhar? Aqui é assim. Qual que é o benefício de trabalhar na tech? Quais os benefícios de trabalhar na tech? Né? Hoje em dia as pessoas fazem muito esse pergunta. Quais os benefícios de trabalhar na sua empresa? Trabalhar com gente on-board, né? Trabalhar com gente competente. Piscina de bolinha, escorregador, isso não é benefício. Benefício para mim é você colocar gente competente trabalhando com gente competente e empresa séria. Então, quando alguém perguntar os benefícios, é isso. Aqui na tech, o benefício é você trabalhar com gente competente. E essa geração Z, ela está se perdendo por conta disso, né? Porque eles não criam histórico. Mas a geração como um todo, ou é só uma parte, ou é uma parte predominante? Como é que você vê isso? A gente pode realmente falar que uma geração está se perdendo nesse sentido? É muito interessante, DJ, essa pergunta, porque a gente canaliza em geração por conta do período de nascimento. Mas eu vejo pessoas de 50 anos tendo o comportamento que é esperado para a geração Z, e geração Z tendo um comportamento muito maduro. Então, acho que a questão, talvez, a gente direciona para as gerações, mas o ser humano, ele é ser humano em qualquer tempo, então vai muito do interesse de cada um, vai da educação. Hoje em dia acho que não tem muito isso. Tem gente que tem muita vontade de fazer aos 20, e tem gente com 40 que não fez. Né? Não fez, então você não pode mais, quando você vai contratar alguém, esse aqui tem 20 e vem com gasto total. Engana-se. Ou que tem 50 está esperando para se aposentar. É interessante, eu acho que faz todo sentido a tua abordagem quando a gente, com uma premissa desse tipo de precisamos ter, eu vejo assim, né? Precisamos ter ferramentas mais sofisticadas de análise desses seres humanos, né? De entendimento, de compreensão desse ser humano, para entender onde ele se encaixa ou não, porque cada empresa é uma situação diferente. Exatamente. A minha missão de vida é tornar as pessoas protagonistas das suas próprias histórias. Quem trabalha diretamente comigo sabe que eu adoro descobrir e desenvolver talentos que às vezes as pessoas nem saibam. Então, por exemplo, tem alguns clientes que eu ainda consigo atender de forma direta. Quando a gente vai olhar para o time, a gente começa a ver as características e fala, olha, por que você não pede para fulano estudar isso? Por que você não pede para fulano fazer isso? Coloca fulano trabalhando com ciclano. Tem um case que eu costumo mencionar, que a pessoa achava que... Nos nossos treinamentos a gente tem isso, tá? O nosso treinamento para gestores e líderes não é só para formar gestores. O nosso treinamento também ele tem como foco te convencer que você não tem vocação para ser gestor. Porque as pessoas acham que gestão e liderança são a mesma coisa e que para ter sucesso na vida você tem que ou ser gestor ou ser líder. Não, você pode ser o melhor técnico da sua vida. Né? Porque gerir pessoas é uma vocação, não é todo mundo que tem,
E liderar é diferente de gerir. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas ali que são ótimos técnicos, né, e as empresas com medo de perdê-los promovem a cargo de gestão, fazendo o maior erro. Poderia aumentar o salário, mas não mudar a função, né? Não, poderia aumentar o salário, mas não muda a função dessa pessoa. É a burocracia daquela questão de cargos e salários que faz com que isso aconteça. O grande déficit, na minha opinião... Mas a legislação brasileira deixa fazer? Você pode pagar quanto você quiser, dependendo... Deixa. Na realidade é um modelo baseado num conceito de carreira X que sempre teve, né? Exatamente. Onde você, para poder ganhar mais, precisa assumir um cargo de liderança, que automaticamente gerou todo esse Mas é mais folclore, isso é muito mais folclore. Existem algumas profissões... Você foi Taylor. Exatamente. Existem algumas profissões, como engenharia, que se você contratar a Dayana com cargo de engenheira, há um teto salarial. Sim, você não pode pagar menos do que aquilo. E tem que dar outro cargo. É isso. Por isso a legislação não ajuda, né? Por isso que a maioria às vezes não contrata a pessoa como engenheiro para poder... Claro, às vezes... isso é jogo. Mas na legislação não diz que você tem que ganhar tanto. Isso é desculpa das empresas para não se atualizar. Então é por isso que a gente está essa bagunça, a gente vive, na minha opinião, o pior momento de gestão da nossa história. Tem muita gente despreparada. Aí o que acontece? Aí vem uma geração mega ansiosa. Pega um gestor que não gosta de gente, que não está preparado, isso é o caso. Aí um gestor que já tem preconceito contra a geração, já começa a gerar um problema, né? Porque eu não sou pai, não sou o quê, né? Eu não sou mãe, enfim. E para ser gestor você tem que gostar de pessoas. E isso eu falo quando eu vou entrevistar as pessoas para trabalhar na tech, é a única coisa que eu não consigo ensinar para ninguém. Porque isso é uma soft skills que você nasce com isso, empatia pelas pessoas. Então, nos nossos treinamentos, aconteceu já, tá? A gente tem um gerente, o cara trabalhava anos na empresa, e a gente convenceu ele que voltar para a posição de analista era a melhor coisa. E ele está feliz da vida, porque ele não aguentava mais essa cobrança. E por incrível que pareça, gente, hoje quando nós abrimos alguma vaga para pessoa desenvolvedora, de qualquer linguagem, Java, PHP, a cada 10, 3 atualmente são gestores e querem voltar para o técnico, querem voltar a ser desenvolvedores porque eles não aguentam mais essa carga insalubre de reuniões, de compromisso, e ter que montar time e orçamento. É que existe uma falsa ideia de que o gestor é aquela pessoa que tem o notebook na mesa, o celular da empresa, chega à tarde, sai cedo e tem um almoço de 2 horas. E aplica comando e controle. E que dá ordens. Não. Meus amigos, se você é um gestor nesse formato, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque isso não é ser gestor. Isso é colocar o ego sobre pessoas. E o resultado está aí. Daqui a 1 ano a gente pode conversar, vocês vão fazer essa cobrança. Em 1 ano vai sobrar gente no mercado de tecnologia. Por quê? Porque a gente está negligenciando o básico. Eu tenho um problema, um desejo, uma necessidade antes de construir qualquer coisa. A gente não faz planejamento, não faz cronograma, não olha custo, não olha orçamento, viabilidade. Só sai produzindo, desculpa a expressão, cuspindo código. Todo mundo quer pessoa desenvolvedora, né? Vamos colocar mais devs, mais devs. E onde estão os gerentes de projetos, os analistas, os engenheiros de dados? As empresas estão cheias de dados e não fazem nada com elas. Elas contratam a ferramenta do mercado, o BI, colocam o televisor pela empresa inteira. Você vai lá, eu não tenho certeza dos dados que eu estou trazendo. Então as pessoas, o controle do controle está gerando o caos. Então, em 1 ano, com toda certeza, vai sobrar gente no mercado porque vai colapsar. É uma previsão arrojada. Porque vai colapsar. E onde que a gente percebe que hoje as coisas são mal planejadas? Você quer conhecer uma empresa de tecnologia e saber como ela funciona? Você fica no departamento de suporte. O suporte é onde traz aquilo que foi negligenciado na parte de processo. O cliente é o termômetro da situação. O suporte, para mim, é o coração da empresa. Bom, você falou de gestão, falou de liderança, falou de maneira correta que são coisas distintas, mas eu queria entender qual é o teu estilo de liderança, né?
você tem uma formação de engenharia. Normalmente o engenheiro, eu sou engenheiro, ele é bastante metódico, bastante meticuloso com o detalhe. Você está numa empresa de tecnologia e já deixou claro aqui na nossa conversa que gosta muito de gente, de pessoas e tudo mais. Como é que você desenvolveu o seu perfil de liderança e de que forma você trabalha ele junto com a sua equipe? Eu sou fruto dos péssimos gestores que eu tive. Então, sempre que eu tinha algum gestor, eu falava assim, o meu time não merece isso. Então, ao longo dos anos, eu aprendi a vivenciar na prática o que não fazer. E eu falei, quando eu comecei a assumir os cargos, meu primeiro cargo de liderança foi aos 24 anos de idade. Então, eu venho me preparando desde muito cedo. Eu tenho uma gestão orgânica. Eu olho para as pessoas. A minha missão de vida é fazer com que as pessoas se tornem protagonistas das suas próprias vidas. Então, eu contrato uma pessoa, eu não quero que ela fique a vida inteira fazendo aquilo. Eu dou oportunidade para que ela descubra novos talentos, utilizando já a expertise e a bagagem que eu tenho. Eu coloco isso a favor do meu time. O meu time, a gente tem um combinado que quando eles esticam o braço, mesmo que digitalmente, eles têm que encostar em mim. Todas as pessoas do meu time têm o meu telefone direto, têm meu e-mail. Apesar, né, a empresa está crescendo, graças a Deus ao trabalho deles, eu não consigo mais ficar todos os dias com eles, mas até pouco tempo atrás eu mandava, semanalmente a minha agenda só começava quando eu mandava um áudio para eles dando bom dia individualmente, né, perguntando como é que eles estão. Hoje eu consigo ainda dominar o nome de todos, saber quem tem filho, quem não tem, o que estuda, onde mora. Então, o meu material é humano. Eu estou disponível. Eu acho que ser disponível é o que caracteriza a minha gestão, além dessa visão orgânica. A gente precisa estar preparado e entender as pessoas, entender o formato que elas performam, a necessidade delas, né? E o trabalho remoto trouxe essa deficiência, né? Porque se o trabalho dentro das empresas ele sofreu mudanças, o ambiente doméstico também tem que estar preparado, né? Uhum. Então, você tem que estar preparado para você estar numa reunião, às vezes tem uma criança brincando atrás, um cachorro latindo de fundo. Então, isso é uma visão orgânica, isso é gestão orgânica, saber que as pessoas, elas são mutáveis, né? O teu desejo hoje não é o mesmo de amanhã, hoje você gosta de banana, amanhã você gosta de laranja, então como é que você vai gerir uma pessoa no mesmo formato da década de 70 e 80? Nem a política era a mesma. Então, você tem que ter uma visão orgânica. Então, a minha gestão se caracteriza por isso, visão orgânica e acessibilidade. As pessoas têm que... aquele negócio, as pessoas não podem encontrar um muro para chegar em mim, sabe? Entendi. Legal. O nome do projeto é o Novo Hunter, que a gente reflete sobre esse perfil desse líder, dessa pessoa em posição de liderança, ou dessa pessoa que está indo para o mercado ou que o mercado está procurando. Queria que você falasse um pouco sobre qual é o perfil, já que você falou de vários níveis aí profissionais que vocês buscam, né? Mas o que tem no âmago, qual é o perfil desse novo hunter, desse novo profissional do mercado que vai construir o futuro? Para minha premissa, gostar de pessoas. Não existe um hunter que tenha sucesso que não goste de pessoas. Tem que ser acessível. Tem que saber se comunicar. Quem não comunica, não lidera. Esse novo hunter tem que ter personalidade, né? Mais do mesmo não funciona. Então, olhar para o lado é interessante para saber o que está acontecendo, mas eu vejo hoje uma escassez de personalidade, né? Parece que está todo mundo indo na mesma filinha, né? E esse novo hunter, ele tem que olhar para resultado e não só para performance. Então, para mim, é um conjunto de fatores que faz com que... Perfeição não existe porque somos seres humanos e não somos máquinas. Mas esse novo hunter de hoje, para mim, é esse pilar. Gostar de pessoas, saber se comunicar e visão orgânica. E também ser vulnerável. Porque quando você se coloca na posição de vulnerabilidade, você não sofre um impacto tão grande quando algo não dá certo. Então, eu percebo hoje muita gente vidraça, sabe? Com o perfil de vidraça, na primeira pedra
estilhaço. Então, esse novo hunter, ele tem que ser vulnerável, ele tem que saber pedir ajuda, dizer não sei. Né? Vocês já observaram que muitas vezes numa conversa com lideranças tal, você pergunta assim, você já assistiu o filme tal? Às vezes a pessoa nem assistiu, mas para se sentir aceito, diz que sim. Não, o novo hunter tem que ter a personalidade de dizer, olha, Alberto, eu não assisti aquele filme, mas você consegue, se você tiver interesse, né, de compartilhar, então tem que ter um quê de personalidade. Você, na tua experiência, aí, um termo interessante que você levantou, que é essa escassez de personalidade, né? O que você acha, qual é o fator que faz isso acontecer? Ego, né? A gente vive uma cultura, a cultura latina, a prova disso são as redes sociais, né? As pessoas postam coisas para se tornar agradáveis, para serem amadas. A gente vive um momento muito de carência. Então, para mim, a falta de personalidade é aquela necessidade do ser humano de ser autoafirmado pelo outro. Então, é falta de autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, você sabe como você performa e como não performa. As pessoas me perguntam como é que eu faço a quantidade de coisas que eu faço. Eu falo, meu dia tem os mesmos 24 horas que o seu. Só que eu tenho uma disciplina de tempo. Né? E isso também é um fator que o novo hunter ele tem que saber gerir tempo, porque tempo é o único ativo que ele não se renova. Então a gente tem que saber gerir tempo. Então eu percebo que essa escassez de personalidade, eu quero me sentir aceito, eu quero estar entre os escolhidos, e isso é muito ruim porque está muito massificado. Né? E tem tanta gente bacana aí que se desse, escutasse a sua personalidade interna, eu acho que voava. Então, mais do mesmo não funciona. Por favor, personalidade. E você não precisa ter personalidade só se você for o presidente de uma empresa, um diretor. As pessoas têm que entender que todas as profissões são necessárias. Eu vejo muita gente assim, tem vergonha de ser vendedor de shopping. Seja o melhor vendedor da sua vida. Atenda as pessoas com empatia, com carinho, porque às vezes pode passar alguém lá na sua loja e ser tão bem atendido. Eu já fiz isso, tá? Que o atendimento foi tão incrível que eu levei essa pessoa para trabalhar comigo. Oportunidades, elas estão aí o tempo todo. Cada enxadada é uma minhoca. Só que a gente precisa estar aberto para isso. Então, personalidade e empatia, isso é muito importante. Eu acho que tem muito a ver com confiança, né? Essa questão toda da personalidade. Dayana, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade que você nos concede aqui no Novo Hunter, de ter vindo, trocado uma série de informações junto com a gente, nos proporcionado uma série de reflexões diferentes a respeito de alguns modelos de negócio, de trabalho, formato de ver essa questão toda. Jota, por favor. É bacana de ver um modelo de negócio interessante, diferente, né? Instigante até, né? Com desafios peculiares, uma empresa bem jovem, com um modelo, como você falou ali, né? Um modelo maduro de gestão e de método, importante, e num cenário de mercado que está em profunda transformação e que a gente ainda não sabe como vai se colocar. Existe essa previsão de aumento gigante de demanda de profissionais de TI, né? Que já tem um déficit nacional, e é bacana assim, as empresas se preocuparem com a qualidade da contratação e não só com a quantidade da contratação. Dayana, obrigado e valeu. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Alguns amigos já passaram por aqui também, então a gente se sente de casa, e também agradecer pela audiência, né, de vocês, de ter essa oportunidade de trocar e compartilhar. É muito bacana saber que tem gente de qualidade produzindo conteúdo de qualidade em momentos de massificação. Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto de vocês, e contem com a gente aí sempre que precisarem. Muito obrigado pela gentileza. Imagina, nós que agradecemos. Pessoal, esse é o Novo Hunter. Você acabou de acompanhar aí o nosso bate-papo com a Dayana Tech, né, da ATEC, que tem um projeto extremamente interessante, uma empresa extremamente interessante. Sugiro acompanhar aí as redes sociais, depois vai estar subindo aí nos caracteres todo o material. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lincitec, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio
Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.